Olá, crianças, bom dia. Mais um dia de aula. Continuamos com língua portuguesa. Hoje, dia 8 de dezembro. Marque então no livro de vocês. Nós estamos na página 164 com a atividade 7. É a última atividade da nossa sequência didática sobre acentuação das palavras, certo? Vamos recordar um pouquinho do que nós vimos ontem. Ontem nós vimos a regra de acentuação das proparoxítonas. Lembram-se quais são as palavras proparoxítonas? Que tem como sílaba tônica a antepenúltima. E quando a antepenúltima de uma palavra for tônica, ela precisa ser acentuada, né? Todas. Então, a regra da palavra proparoxítona, ela é bem simples, né? Então, todas as palavras que tiverem a sílaba, né? A antepenúltima tônica, ela precisa ser acentuada. E foi o que nós registramos ontem, né? Lá na página 163, esta conclusão, né? Então, só para retomar, todas as palavras acima têm a antepenúltima sílaba tônica e são acentuadas, né? Então, só para a gente recordar o que nós estudamos ontem. E hoje nós damos sequência a este estudo sobre a acentuação das palavras, né? Então, vamos caminhar mais um pouquinho. O que é que nós vamos ver hoje? Nós temos aqui fragmentos das quadrinhas, né? Identifique grifando as palavras que são acentuadas. Então, aqui tem palavras acentuadas. Então, essas nós vamos grifar, tá? E depois nós vamos analisar estas palavras, o porquê que elas estão acentuadas. E diante disso, nós vamos elaborar regras para que nós possamos usar essa regularidade, né, que nós vamos observar nessas palavras, para a gente usar essa regularidade em outras palavras também, quando nós tivermos dúvidas se elas poderão ser acentuadas ou não, de acordo com as regras que nós vamos encontrar hoje aqui, analisando essas palavras que já têm acento, né? Então, nós vamos enxergar regularidades, né? Algo que acontece sempre, isso que é uma regularidade, né? E vamos usar isso em outras palavras também, né? Quando for o caso. Bom, então vamos lá para a nossa parte prática, né? Primeiro, vamos identificar quais são as palavras que têm acento. Então, vamos ler primeiramente, né, os trechos aqui das quadrinhas. 1. O limão não é fruta doce, no meio tem azedume. Eu também sou meio azeda quando me aperto o ciúme, certo? Segunda, a barata diz que tem 7 saias de filó. É mentira da barata, ela tem uma só. 3. O meu chapéu tem 3 pontas, tem 3 pontas o meu chapéu. Se não tivesse 3 pontas, não seria o meu chapéu. E elas foram retiradas, né, do livro da Ana Rosa Abreu. Está aqui, ó, fonte, certo? Então, da onde estas quadrinhas, né, foram retiradas. Bom, muito bem, então vamos seguir. O que é que nós vamos fazer agora nestas quadrinhas? Nós vamos grifar as palavras que têm acento. Depois que nós grifamos, como eu já disse, nós vamos encontrar a regularidade, né, nelas e vamos elaborar regrinhas a partir dessas regularidades para que nós possamos empregar em outras palavras que apareçam com o mesmo caso, tá? Então, vamos lá. O limão não é. Ó, o tem acento, então nós vamos grifar. Fruta doce também tem acento, vamos grifar. E ciúme
tem acento. Vamos grifar, tá? Segunda. O que tem na segunda? Ó, filó tem acento. O E, eu não vou grifar novamente porque nós grifamos já na de cima, tá? E o só também tem acento. Na última, chapéu, tem acento. 3 tem acento. E as demais aqui, ó, novamente, né? Já grifamos uma vez, não precisamos grifar novamente, certo? Bom, então, na primeira quadrinha, 3 palavras com acento, também ciúme. Na segunda, filó e só. E na terceira, chapéu e 3. Então, o que é que nós vamos ver agora? O porquê que estas palavras recebem acentos, tá? Lembrando que eu falei para vocês que quando o que é o acento, né? Tá indicando que ali tem uma sílaba tônica, que ali ela é forte e ela vai receber esse acento, né? Também eu disse a vocês que não é porque é tônica que tem que ter acento, tá? Então, nós já vimos isso, que tem palavras, né? Todas as palavras têm a sua sílaba tônica, porém, algumas vão ser acentuadas, algumas sílabas tônicas serão acentuadas e outras não. E por que isso acontece? Por causa de regras que foram convencionadas, né? Que foram inventadas para isso, certo? Então, por isso que a gente precisa estudar, né? Para aprendermos essas regras e escrevermos, né? De uma maneira, então, que todos, né? Entendam, correto? Né? Porque a acentuação da palavra, nós precisamos saber, né? Nós vimos já na tarefa de ontem que vocês tinham que escolher, né? Qual palavra usar, a que tinha o acento ou a que não tinha o acento, né? Porque vocês viram que faz uma grande diferença no sentido da palavra quando ela vem acentuada ou não, muda bastante coisa. Então, nós temos que saber, né? Até mesmo por conta disso, qual é o sentido que você quer transmitir, né? Que você quer comunicar. Então, nós temos que também, né? Mais um conteúdo, também nós temos que saber sobre a acentuação das palavras, né? Então, vamos lá. O E. Vamos anotar aqui, ó. Eu vou anotar aqui no livro, aqui embaixo tem espaço. E acredito que no de vocês, né? A gente escreve com letra pequena e dá tudo certo, tá bom? Então, o E. Por que o E é acentuado? Vocês se lembram, né? Que o E tem mais de uma sílaba? Não, então o E é uma palavra monossílaba, né? Com apenas uma sílaba. Então, ela é chamada, essa palavra, de monossílaba ou monossílabo tônico, tá? O que é o tônico? Ele é forte, né? Então, todo monossílabo tônico, tá? Ele vai ser acentuado? Não. Olha só que pesadelo. Só os monossílabos, né? Que tiverem terminados em em E, né? Em O, são acentuados, tá? Vai aparecer outros casos, mas agora nós vamos nos restringir, nos limitar a somente os monossílabos tônicos em E ou O, tá bom? Né? Então, por que o E é acentuado? Porque ele é monossílabo, tônico, terminado. É engraçado falar terminado porque ele é o começo e o fim, né? Porque só tem uma sílaba. Mas nós podemos escrever assim: monossílabo tônico, né? Terminado em E. Vamos colocar aqui, tá? Então, já que nós estamos vendo monossílabos, tem algum outro monossílabo aí? Ó, o só.
O só também é uma palavra monossílaba, só tem uma sílaba e ela está acentuada, né? Por quê? Ela é monossílaba, é um monossílabo tônico terminado em O. Então, é acentuado também. Então, monossílabo tônico terminado em E O. E eles podem vir seguidos ou não de S. O que é isso, prosseguido ou não de S? Ele pode ter um S na frente ou não, tá? Então, ó, sós. Vamos ficar a sós, ó, sós. Então, é acentuado, né? É um monossílabo tônico, ele é acentuado. Ele veio seguido de S, quer dizer, veio depois da letrinha O, tem um S, tá? E também poderia acontecer com o E, tá? Tu és, né? Ó, S também, tá? Seguido de S. Então, os monossílabos tônicos terminados em E, O, seguidos ou não de S, tá? Aí a gente acentua. Temos algum outro monossílabo? Temos. Ah lá, o 3. O 3 já está seguido de S, tá? Então, por isso que ele é acentuado. 3. Correto? Que entra nesse caso aqui, tá? Então, quem nós vamos acentuar aqui, ó? Por que eles estão acentuados? Ó, monossílabo 3. O 3, o só e o é. Então, ó, nós já vimos uma, duas, 3 palavrinhas já se encaixaram em uma única regrinha. Viram? Por que eles estão acentuados? Porque eles são monossílabos tônicos, né? Que a gente faz a pronúncia com força. São terminados, lá, ó. Tônico terminado em E ou O, seguidos ou não de S, tá? Então, é o caso do 3, do só, do é, tá bom? Agora, vamos ver aqui, ó, o também. Vamos ver a palavrinha também. Por que será que também está acentuada, né, essa palavra? Então, vamos lá. Também. Ó, também. 2 sílabas. Se a última está acentuada, ela é uma... Quem sabe aí, hein? Quem já completou? Ela é uma oxítona, né? Ela é uma oxítona. Então, todas as oxítonas terminadas em ou ens, que aí é seguida de S, né? Serão acentuadas, tá bom? Então, todas as oxítonas terminadas. Por que eu falo terminadas, né? Ela, né? Ela aqui, ó, é a própria sílaba, estão vendo? Então, ó, todas as oxítonas terminadas, né? Em ou ens, que é no caso seguido de S, né? Terão acento. Agora eu vou mostrar para vocês, ó. Então, todas as oxítonas terminadas em ou ens, né, terão acento. Parabéns. Então, vou dar um exemplo aqui, ó. Parabéns. Por que tem acento? Porque é uma oxítona e terminou em ens, tá? Um exemplo. Certo? Tá. Que casos mais aparecem aqui? Ah, tem o ciúme. Então, antes de a gente ver o ciúme, vamos ver aqui, ó, o ciúme, o chapéu. Vou deixar por último essas palavrinhas. Aqui nós já vimos. Vamos ver o filó. Filó. Por que
que o filó nós acentuamos? Quem já sabe por que filó a gente acentua? Ó, filó, né? Filó, o acento está, a tônica está na última sílaba, pela indicação do acento, né? Está na última sílaba, então, portanto, ela é uma oxítona. Então, qual regularidade aqui nós podemos já imaginar? Que todas as oxítonas terminadas em O, seguidas ou não de S, nós temos que acentuar, serão acentuadas, tá bom? Então, todas as oxítonas terminadas em O, né? Ou os, eu vou por aqui, são acentuadas. Ó. Então, filó. Então, todas as oxítonas terminadas em O ou OS, né? Seguidas de S, são acentuadas. Então, por exemplo, paletó, né? Aquele casaco que os homens usam. Paletó. É oxítona, forte está na última, terminou em O. Ah, então pode pôr acento, certo? Então, através de filó, eu consigo, através aqui da regularidade que a gente vê nessa palavrinha, a gente consegue estender para as outras também, tá? Que sejam do mesmo caso, que tenha tônica na última sílaba e que termina com O, tá bom? Quem que falta aqui pra gente olhar? Falta o ciúme, né? Que eu falei que ia deixar por último o ciúme e o chapéu. Então, vamos lá, o ciúme. Ciúme eu vou pôr dentro do quadro, ó. Por que ciúme vocês acham que tá acentuada? Vamos fazer a divisão silábica? Si, u, me. Vamos lá, ó. Si, u, me. 3 sílabas, né? Aonde recaiu a tônica? Ah, na penúltima. Então, ela é uma proparoxítona, porque está na penúltima sílaba, né? O acento. Então, gente, seria isso, mas não é. Porque a nossa língua portuguesa, ela faz um favor de complicar a nossa vida, né? Seria tão simples falar que ela é uma paroxítona, né? Mas ela não é, crianças. O que acontece com o ciúme? Está acentuada, sim, a penúltima sílaba, mas não é porque ele é uma paroxítona, certo? Não. É porque ela está, estão vendo? Ó, aqui tem uma vogal aqui, a vogal I e a vogal U, certo? Elas estão juntas, ó. Quando a gente lê ciúme, elas não estão juntinhas aqui, pertinho uma da outra? Opa, estão pertinho uma da outra. Só que na divisão silábica, elas se separam. Por isso que deu 3 sílabas. Si, u, me. E quando a tônica recair sobre, né, a vogal U, ela vai ter que ser acentuada, tá? Ela tem que ser acentuada. Então, por exemplo, igual baú, certo? Ó, baú. Deixa eu pôr aqui o baú para vocês também, ó. Baú, né? Então, por que o baú é acentuado? Tá vendo? Por que o baú é acentuado? Não é acentuado porque é oxítona, tá? Não, é porque a tônica recaiu sobre o U, certo? E na divisão silábica separou da outra vogal. Então, por isso que tem que receber o acentinho, tá? Porque é um encontro de vogais.
ao encontro de vogais, mas na divisão silábica elas se separam. Então, nessa separação, ó, ba, u, a tônica caiu no U. Então, você acentua, certo? Porque ela desgrudou da outra vogal. É meio assim, parece complexo, né? Mas conforme a gente vai vendo as palavras, acentuando, treinando, vai ficando mais familiar para nós, né? Mas é bom a gente já começar a saber que existe, né? Essas regras que fazem parte da nossa língua. Então, ó, por que acentuou ciúme? Porque a tônica recaiu sobre o U e na divisão silábica desgrudou da vogal anterior. Por que o baú acentuou? Porque a tônica recaiu sobre a vogal U e na divisão silábica desgrudou do A, separou da vogal anterior. Então tem que acentuar, tá bom? Então isso acontece com qual vogal que nós estamos vendo? Com a vogal U, tá bom? Então, por que o ciúme é acentuado, o baú é acentuado? Vamos ver se vai caber aqui a regra, hein? Então, vamos lá. Toda vez que a vogal U for tônica, toda vez que a vogal U for tônica e se separar da vogal anterior, é a vogal que vem antes, tá, gente? E se separar da vogal anterior, receber, professora, receberá acento, tá? Como a Pro exemplificou aqui, né? O baú, ciúme, tá? Ela tem que ser tônica. Ela é tônica, mas ela se separou da vogal anterior. Apareceu uma vogalzinha antes e ela se separou dela, né? Na divisão silábica? Não. Ah, então ela não recebe acento. É tônica, a vogal U. Na divisão silábica, ela se separou, né? Na divisão de uma vogal anterior? Sim, então ela tem que ter o acento, tá bom? E por último, ficou para nós analisarmos aqui a palavra chapéu. Então, como a gente separa chapéu, né? Chapéu, em duas. Então, ela só tem duas sílabas, chapéu. E por que será que o chapéu foi acentuado? O chapéu. Ó, chapéu. Vocês viram que na mesma sílaba, ó, nós vimos um caso, nós vamos ver o caso agora, o contrário, né? No caso do ciúme, as vogais se separaram, certo? Na divisão silábica. O chapéu, não. As vogais não se separam na divisão silábica, ficaram na mesma sílaba. Então, quando tiver, né, uma sílaba com duas vogais juntinhas e ela for tônica, você acentua, certo? Você vai acentuar. Então, por que será que o chapéu foi acentuado, né? Então, vamos colocar, ó, duas vogais na mesma sílaba. Ó, duas vogais na mesma sílaba tônica, tá? Tem que ser tônica, senão não vale o acento. Então, tem que ter. Então, duas vogais na mesma sílaba tônica. Então, por isso que é acentuado. Deixa eu ver se eu consigo encontrar aqui um outro exemplo, além do chapéu. Quer ver? Deixa eu pegar aqui no livro.
Um outro exemplo aqui duas vogais na mesma sílaba sendo tônica, por isso que são acentuadas. Aqui, ó, joia. Vamos lá, ó, no caso de joia, né? Não é um com el, mas é um outro, são outros duas vogais na mesma sílaba. Deixa eu ver aqui. Ó, o próprio céu. Ó, céu, né? Chapéu. Então, vamos pôr aqui o caso do céu. Ó, céu. Por que que a gente acentua o céu? Porque ele é um monossílabo, né? Ele é um monossílabo tônico. É uma palavra formada só por uma sílaba. Céu. Mas o que que aconteceu? Duas vogais ficaram na mesma sílaba, né? E céu é tônico, né? Então, é uma palavra tônica de uma sílaba só, sim, um monossílabo tônico, né? E, além do mais, tem duas vogais, ó, juntinhas, na mesma sílaba tônica. Então, recebe o acento, tá? Então, o céu aí, né, ele tem carrega duas características, né? Ele é um monossílabo tônico, mas ele tem duas vogais na mesma sílaba, e essa sílaba é tônica, então tem que ter o acento, tá bom? Nossa, Pro, quanta informação! Realmente, é bastante informação e o vídeo também já foi embora, tá super longo, né? Então, crianças, para não se alongar demais esta aula, tem bastante detalhes mesmo. Então, é para vocês, para a gente entender por que as palavras têm acentos, umas têm acento, outras não têm. Por causa dessas regularidades aí que acontecem com elas, tá bom? Eu dei aqui uma pincelada para vocês, tá? Bom, o próximo vídeo então é a tarefa, certo? Até mais!